E agora nós vamos repercutir justamente esse assunto com o nosso comentarista Diogo Schelp, que está ao vivo neste momento conosco. Oi, Diogo, boa tarde para você. Será que se essa lei for de fato aprovada, esse texto avançar efetivamente, essas empresas vão mesmo conseguir comprar vacina se não tem nem oferta para o setor público? Estamos sem o áudio, Diogo. Por favor, pode concluir seu raciocínio. Estamos sem o áudio do Diogo Schelp, a gente vai corrigir esse probleminha, ver se o microfone dele está aberto. Alô? Agora sim, Diogo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Diogo. Tudo bem? É o seguinte, é muito difícil mesmo que as empresas privadas consigam comprar vacinas em quantidade suficiente, né? A gente vê uma dificuldade dos governos de conseguir obter as vacinas. As farmacêuticas, elas obviamente têm um interesse maior em vender para governos porque são vendas em grandes quantidades, são grandes carregamentos, grandes lotes, milhões de doses vendidas por governo. É muito mais vantajoso para as farmacêuticas, até mesmo do ponto de vista comercial, fazer a venda no atacado do que no varejo. E a outra questão, Kalina, é que mesmo que as empresas brasileiras, as empresas privadas consigam comprar essas vacinas, qual é o impacto que isso teria na vacinação em massa no Brasil? Provavelmente um impacto relativamente pequeno. Se a gente imaginar que menos de 30% dos trabalhadores formais no Brasil estão em empresas de grande porte, que seriam as que teriam capacidade, né, poder de capital mesmo para comprar essas vacinas, a gente imagina que se todas elas comprassem essa vacina, as empresas de grande porte, o que é improvável, e doassem metade para o SUS, seriam imunizados no total 18 milhões de brasileiros, mais ou menos. Isso representa apenas 10% da população adulta no Brasil. Ou seja, no melhor dos cenários, poderia até ajudar, mas não é isso que vai garantir a vacinação em massa. Então, essa lei ela está sendo vendida para a sociedade como uma forma de acelerar a vacinação, mas, na verdade, é mais uma tentativa de agradar o empresariado brasileiro. A prioridade mesmo deveria ser a vacinação universal e gratuita, como está sendo feito nos Estados Unidos e na maioria dos países. E sobre a quebra temporária de patentes de vacina, que será votada na semana que vem pelo Senado, o que você acha disso? Bom, o Senado tirou a pauta ontem, né, desse projeto para ter essa discussão na Câmara, essa discussão que ocorreu. Teve uma divergência ali entre o Barras Torres, que é o presidente da Anvisa, e o Dimas Covas. Eles tinham posições diferentes. O Dimas Covas, por exemplo, ele apresentou um argumento de que se o Brasil quebrar as patentes de maneira unilateral, ou seja, com uma lei nacional, isso pode desestimular as farmacêuticas a fazer transferência de tecnologia dessas vacinas para o Brasil. Então, a gente tem que lembrar que já há acordos em andamento da própria Fiocruz, do Butantan, para tentar conseguir essa transferência de tecnologia, o que seria, obviamente, muito positivo para o Brasil. E ele argumenta também que, em alguns casos, para vacinas como da Pfizer, outras vacinas que são mais complexas, o Brasil sequer tem um parque tecnológico capaz de produzir essas vacinas. Então, dificilmente haveria um aumento significativo na produção de vacinas se fosse feita a quebra. E há o dilema, né? As farmacêuticas investiram muito dinheiro e esforço para desenvolver as vacinas em tempo recorde, não se imaginava que conseguiriam fazer em tão pouco tempo, e a recompensa, o estímulo para esse investimento de risco, era o lucro. Então, quebrar a patente seria um desestímulo à inovação. Por outro lado, o mundo vive uma emergência sanitária, né? E os países pobres têm menos acesso às vacinas. Então, o argumento de quem é a favor dessa quebra de patente é essa. Agora, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, ele defende uma fórmula em que as patentes são temporariamente suspensas e as farmacêuticas são compensadas com pagamento de royalties. Mas isso se daria de maneira multilateral, ou seja, isso aconteceria em nível mundial, da maneira que o Brasil se unisse a outros países para fazer uma quebra de patentes em nível mundial. Isso é bastante diferente de fazer uma quebra de patentes em nível nacional com esse projeto de lei que está agora no Senado. Diogo, o que a gente vê é que tanto o Congresso quanto o Supremo, eles estão se movimentando em torno dessas aprovações de textos aqui, textos ali. Hoje o Supremo decidindo se de fato os estados e municípios terão autonomia para decidirem se vai ter culto, eventos religiosos, enfim.
E há poucos dias, há poucas semanas, foi criado aquele comitê com a junção de todos os poderes numa luta contra um único inimigo em comum, que é a Covid-19. Você enxerga que isso de fato está acontecendo? Pois é, esse comitê quase já não se fala mais nele, né? No fim das contas, o comitê já tinha uma estrutura, um funcionamento que era um pouco sui generis, um tanto quanto sui generis, porque em vez de de ter como interlocutor o governo federal, né, o poder executivo, o interlocutor era ou é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que deveria fazer aí então a ponte entre estados e municípios e o governo federal. É estranho que não houvesse uma conversa direta, né, um diálogo direto entre estados e municípios com o governo federal. Seria o caminho mais lógico. E, no fim das contas, ainda estamos esperando até agora que saia desse comitê alguma solução prática. Até agora não apareceu. Diogo Schelp, obrigada pela participação. Boa tarde para você. Boa tarde a todos.